Graça e paz, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo e o encontro é tremendo, não é verdade? Bom, estamos aqui na nossa penúltima aula e é um prazer assim muito grande estar aqui com vocês, aprendendo junto com vocês, amém? Eu tenho certeza assim que o Senhor ele vai falar bastante conosco, então desde já eu já gostaria de te convidar para que você pegasse a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta, por quê? Porque o Senhor ele vai falar conosco poderosamente, amém? E gente, que encontro maravilhoso, não é verdade? Eu mesmo estava lá com vocês, estava servindo e recebi bastante e eu tenho certeza que a vida de vocês não será mais a mesma, em nome de Jesus. Mas antes de começarmos para mais uma aula abençoada, porque todas as aulas foram abençoadas demais, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração, amém? Então eu queria te convidar, aonde você estiver, na sua casa, fique bem à vontade, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos apresentar essa aula para Ele, para que Ele venha nos guiar, amém? Espírito Santo, primeiramente nós te agradecemos, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela oportunidade de tivermos um encontro contigo. Espírito Santo, nós viemos aqui te apresentar essa aula, que o Senhor venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Me usa como instrumento, que eu venha ser um vaso nas tuas mãos e que as pessoas continuem recebendo o mais do Senhor. Desde já nós te agradecemos para sempre. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. E o tema da nossa aula, você já pode anotar aí, o tema da nossa aula é nada menos que o melhor. Eita, gente, que tema é forte, né? Repita aí, nada menos que o melhor. Glória a Deus. E eu queria convidar vocês para pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Romanos 8 e 15. Você já anota essa referência. Se você estiver lendo e o Senhor começar a falar algo com você, se algo despertar em seu coração, você já anota. Amém? Então vamos ler Romanos 8 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Eita, gente, que forte. Anota aí o primeiro tópico. Sou filho, porque agora, você é filho. E eu queria te perguntar, quero te fazer uma pergunta assim, bem pessoal. Eu queria que você refletisse nesse exato momento. Aonde você se encontrava antes de conhecer a Deus? Antes de ter um encontro com Deus? Como você estava? Como estava o seu coração? Talvez você que está assistindo aqui essa aula, você estava totalmente perdido. Preso nas drogas, preso em prostituição, preso no pecado. Talvez você era um tipo de pessoa que não se dava com ninguém. Talvez você era uma pessoa que estava toda suja. Você estava tão distante do Senhor. Mas aí você teve um encontro com Deus. E agora, você é filho, você é filha. Nós somos filhos do nosso Abba. Amém? E eu queria te perguntar também, aproveitando, falando sobre isso, que nós somos filhos. Qual era a sua visão em relação a Deus antes do encontro? Você já tinha Ele como um pai? Você tinha relacionamento de filho com pai? Porque muitas vezes nós falamos assim, né? Ah, Deus é o nosso pai. Mas como assim? Como era o teu relacionamento com Deus? Bom, eu vou falar aqui meu testemunho rapidinho. Eu, antes de ter o meu encontro com Deus, eu tinha Deus assim como um pai, mas eu não tinha relacionamento de filho com pai. Para mim, na minha visão, Deus, ele era um rei que estava num trono e que ele era poderoso e que ele castigava e se eu pecasse, eu ia morrer. Eu tinha essa visão. Então, quando eu ia fazer algo, eu pensava, não, Deus vai me castigar. Mas não era uma relação de filho e pai, era uma relação de criatura com Criador. Nós vimos isso muito no Velho Testamento, né? Que o povo tinha Deus como um Criador. Mas aí quando veio Jesus, quando Jesus morreu por mim e por você, nós tivemos a oportunidade de ser chamados de filho de Deus. E quando nós fazemos nosso encontro, nós temos ali um relacionamento com Deus e nós entendemos, Deus é o nosso Pai, nós somos filhos. Então hoje, graças a Deus que nós temos essa visão de sermos filhos de Deus. E o Senhor ele ainda diz o seguinte na palavra, né? Que ainda que teu pai aqui na terra ou a tua mãe na terra te abandonasse,
Ele nunca te abandonará. Entenda isso, meu irmão, porque hoje eu carrego isso comigo. Aonde eu estiver, em que situação eu estiver, o Senhor, Ele nunca me abandona, porque Ele é meu Pai e eu amo meu Pai. Amém, gente? Então, o primeiro tópico é sou filho. O segundo tópico é a melhor herança. Amém? Pega a sua Bíblia aí e já anota essa referência que também está lá em Romanos 8:17. Vamos ler todo mundo junto? Que diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eita, gente, que versículo forte. Amém? Se por um momento você pudesse somar o valor das propriedades que tem de seu pai, e eu não me refiro ao seu pai natural, qual seria a quantidade a que chegaria? Qual o preço das areias da praia ou das neves das montanhas? Deus é o dono de toda a criação, Ele possui tudo quanto existe. E sabe de uma coisa? Você é herdeiro, é co-herdeiro juntamente com Cristo de todas as suas riquezas. Ele o tornou participante da herança de Jesus, o que significa dizer que você tem o direito de obter as mesmas riquezas. Deus preparou muitas bênçãos espirituais e materiais para a sua vida. Se não a conseguiu ainda, é porque falta o elemento essencial, que é a fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tem para lhe dar mais do que você possa pedir. Enquanto você pensa em coisas pequenas, Deus quer lhe dar algo grande. Amém, gente? Então nós entendemos que nós somos herdeiros do Senhor e o Senhor, Ele tem o melhor para nos dar. Mas para isso nós temos que tomar uma posição. Nós já entendemos que nós somos filhos e agora nós entendemos que nós somos herdeiros. E o nosso Deus é o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo. É o nosso Pai. Nós somos filhos. Então nós temos que tomar o que é nosso por direito. Amém, meu irmão? E o Senhor, Ele tem o melhor, tanto para você como para a minha vida. É a melhor família, o melhor casamento, o melhor emprego. Amém? As melhores coisas, mas para isso, gente, nós precisamos viver de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, não se conforme com o básico, não se conforme com o pouco, porque você é herdeiro de um Pai que é dono de tudo. Amém? Então vamos para o próximo tópico, que é a vontade de Deus. Gente, continua anotando, porque essa palavra está poderosa. Amém? E eu queria já convidar vocês para abrir aí a sua Bíblia. Anota essa referência que está lá em Jeremias 1:5, que diz assim a palavra: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profetas das nações. Eita pancada, né, gente? Que palavra poderosa. E Deus nos conhece muito antes do nosso nascimento e nos enviou a este mundo com uma missão específica. Deus reservou uma bênção especial para nós, mas somente aqueles que se determinam a escolher viver no Espírito poderão alcançá-la. Não tente fazer tudo com as suas próprias forças. Não pretenda viver independente de Deus. Hoje, determine a render sua vida e sua vontade a Deus. Lembre-se que a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Amém? O Senhor, Ele está guardando o melhor para o seu filho. Amém, gente? E um dos segredos que me ajudou bastante, que eu tenho certeza que também vai ajudar você para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, chama-se obediência. Anota essa palavra, obediência, porque obediência é uma chave que abre várias portas. Amém? Amém? E sabe, gente, eu quero compartilhar um pequeno testemunho a respeito de obediência. Um dia eu estava conversando com um rapaz que era da igreja e ele está afastado, e ele começou a contar o testemunho dele, que ele já serviu na igreja, ele já se envolveu, ele fez isso, ele fez aquilo, mas aí ele se afastou de Deus e ele disse, não só ele, mas também como outras pessoas, né? E eu fiquei martelando sobre aquilo que ele tinha me falado. Como assim? Um dia ele estava bem com Deus e outro dia ele já estava no mundo, né? E quando eu fui fazer o meu devocional com Deus, eu comecei a questionar Deus o porquê que muitas pessoas, né, entram na igreja e depois saem. Talvez você até conhece pessoas que são assim, mas com fé em Deus, glória a Deus que o nosso nome não está nessa lista. Amém? E o Senhor, Ele me trouxe uma reflexão sobre isso. O Senhor, Ele disse assim, filho, o segredo é manter as suas raízes no céu, plantada no céu. E eu disse assim, Senhor,
como assim criar raízes, manter raízes no céu? E ele disse, filho, se você plantar as suas raízes na terra, quando vir um vento, quando vir uma chuva, quando vir um temporal, você balança e cai. Mas quando você planta as suas raízes no céu, você pode até balançar para um lado e para o outro, mas você não cai, porque sou eu que te sustento. E aí, gente, me gerou assim uma outra dúvida. Senhor, como eu faço para me plantar raízes no céu? E o Senhor lhe disse assim, filho, seja obediente à minha palavra. Ser obediente não é só quando alguém pede para você fazer uma coisa e você faz, não. Ser obediente é quando você está passando por uma situação que você quer desistir, que você desanima, mas que quando você olha para a palavra e você vê que você tem que continuar, você continua. Então, gente, você que está me assistindo aqui neste exato momento, talvez muitas coisas podem vir à sua vida, talvez muitas tribulações podem se levantar e você pense em desistir ou se afastar, mas o Senhor, Ele está me usando aqui para dizer para você, não se afaste, continue e seja obediente. Anotem isso, obediência. Seja obediente na palavra, seja obediente com o que é o certo a se fazer. Por mais que tudo venha se levantar contra você, vá para a Bíblia e siga aquilo que o Senhor está te mostrando. Amém? Salmos 25:14, que é um dos meus versículos favoritos, que diz, o Senhor revela o seu segredo para aqueles que são obedientes. Meus amigos, obediência é a chave. Continue em obediência, amém? Então, gente, vamos para o nosso próximo tópico, já anota aí, aceitando os pensamentos de Deus. Aceitando os pensamentos de Deus, e a gente vai ler lá em 1 Tessalonicenses 5:24, que diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu quero ler aqui uma breve reflexão para vocês, que diz o seguinte, o conferencista e fundador do método Wink-Learning de aprendizagem rápida e desenvolvimento de habilidades mentais, Jim Wick, disse, se um ovo é quebrado por uma força externa, então a vida termina. Se um ovo é rompido por uma força interna, a vida começa. As grandes coisas sempre começam a partir de dentro. Como treinador de mente e conhecedor de suas fortalezas e desabilidades, Wick entende o poder que tem um só pensamento de qualquer tipo e nós devemos entendê-lo também. Tudo aquilo que aceitamos em nosso pensamento influi em nossa vontade e gerações específicas que determinam o rumo de nossas vidas. Por esta razão é necessário sermos muito cuidadosos acerca do que pensamos. Eita, gente, que reflexão forte, não é verdade? Mas essa reflexão, ela fala a respeito de pensamentos, que Satanás ele tenta entrar nas nossas vidas, ele tenta criar fortalezas, trincheiras na nossa mente, colocando ali, lançando o pensamento que venha nos deixar para baixo, que venha nos deixar mal. Mas eu venho aqui dizer para vocês o seguinte, se você quiser anotar, anote, aquilo que você não domina, te domina. Olha só, talvez você era preso em vários tipos de pensamento, em vários tipos de pecado, mas você teve um encontro com Deus, você entendeu que você é filho e que você é livre, você não é mais obrigado a aceitar certos tipos de pensamento que vem em sua mente, você não é obrigado a querer mais, amém? Então, aprenda a controlar os seus pensamentos. Quando vocês tiverem pensamentos negativos a respeito de algo, você começa a rejeitar, está repreendido em nome de Jesus, eu não aceito, eu não sou o que esse pensamento está dizendo que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, amém? Nós não somos obrigados. Eu quero até dar um exemplo para vocês, olha só, às vezes no decorrer do dia a dia você começa a pensar certo tipo de pensamento sobre uma pessoa, aí você começa a pensar, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, aí você começa a alimentar aquilo, quando você menos espera, você está lançando aquelas palavras que você pensou. Gente, isso é muito forte, quando nós entendemos que tudo vai começar aqui na nossa mente e se nós frearmos, se nós rompermos aqui, não vai descer para o coração e nem vai ter uma ação. Então, meus amados irmãos, se você fez um encontro e mesmo assim você começa a ter esses pensamentos de opressão, pensamento a respeito de pecado, você toma a posição, você é filho, você é livre, você não é obrigado mais a ter esse tipo de pensamento, você começa a rejeitar. Em nome de Jesus, eu repreendo esses tipos de pensamentos. Lá em Lucas 10:19, Jesus nos fala o seguinte, eis que vos dou autoridade
para pisar em cima de cabeça de serpentes, de escorpião, em cima de todo tipo de pensamentos negativos, em cima do inimigo. Então, quando vir algo sobre você que não é da parte de Deus, você entenda isso, que sobre você há uma autoridade através de Cristo Jesus para olhar para essa situação, para olhar para esse pensamento e dizer assim: eu não aceito, está amarrado, em nome de Jesus. Aquilo que você não domina, te domina. E aonde a mente vai, o homem vai atrás. Amém? Então, alimente sua mente de coisas boas. Não deixe mais que o inimigo venha criar algo em sua mente, que ele venha criar fortaleza. Está repreendido em nome de Jesus. Você tem uma nova mentalidade. Paulo, ele nos diz o seguinte, que nós temos a mentalidade de Cristo. É isso aí, gente. Entenda isso. A nossa mente agora é a mentalidade de Cristo. Amém? Então vamos para o nosso próximo tópico. Amém, gente? O nosso próximo tópico é: Deus é a minha fortaleza. Eita, gente, repete aí comigo. Deus é a minha fortaleza. Como é bom quando nós entendemos isso, né? Porque não importa onde a gente vá, não importa onde a gente esteja, a gente tem essa palavra de convicção, que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia mais uma vez e anota esse versículo, que ele está lá em 2 Coríntios 2,19, que diz assim: a sua graça me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E eu quero trazer aqui mais uma vez uma outra reflexão muito poderosa, que diz assim a reflexão: um homem estava dormindo à noite em sua cabana, quando de repente uma luz encheu seu quarto e apareceu o Salvador. O Senhor disse àquele homem que deveria trabalhar para ele e mostrou-lhe uma grande rocha em frente à sua cabana. O Senhor lhe explicou que ele estava ali para empurrar a rocha com toda a sua força. Isto foi o que aquele homem fez, né? Dia após dia, por muitos anos, ele se esforçou, desde o amanhecer até o anoitecer. Os seus ombros se entregaram por completo à enorme e fria superfície de uma rocha irremovível, empurrando-a com toda a sua força. Cada noite o homem voltava para sua cabana dolorido e desgastado, sentindo que todo o seu dia havia sido em vão. Vendo que o homem estava mostrando sinais de desmotivação, Satanás decidiu entrar no quadro de sua vida, pondo pensamentos na mente dele, tais como: tens estado empurrando esta rocha por um longo tempo e ela não se moveu. Por que se mata fazendo isso? Nunca moverás. Satanás estava dando ao homem a impressão de que a tarefa era impossível e de que ele era um fracasso. Estes pensamentos o desanimaram e os desencorajaram ainda mais. Por que me matar fazendo isso? Pensou, simplesmente investirei meu tempo fazendo o meu menor esforço e isto será suficientemente bom. Ele planejou fazer desta maneira, até que um dia decidiu fazer do seu trabalho um assunto de oração, levando diante do Senhor seus perturbados pensamentos. Senhor disse: trabalhei longo e duramente em teu serviço, pondo toda a minha força na tarefa que me pediste para fazer. Não obstante, depois de todo esse tempo, nem sequer movi 1 milímetro dessa rocha. O que aconteceu? Por que estou fracassando? A esta oração, o Senhor respondeu compassivamente: meu amigo, quando pedi que me serviste e tu aceitaste, disse que a tua tarefa era empurrar a rocha com toda a tua força. O que fizeste? Nem sequer uma vez disse que eu esperava que tu a movesse. A tua tarefa era empurrá-la. Agora vieste a mim com a tua força gasta, pensando que tinha fracassado. Mas realmente é assim. Olhe para ti mesmo. Teus braços estão fortes e musculosos. Tuas costas estão robustas e bronzeadas. Tuas mãos estão cheias de calo e de pressão constante. As tuas pernas se tornaram grossas e rijas. Através da oposição, tens crescido muito a tua habilidade. Agora vão mais além daquilo que costumava ter. Ainda assim, não tem movido as rochas, mas o teu chamado era ser obediente e empurrá-la, e exercitar-se a tua fé e confiança em minha sabedoria. E isto foi o que fizeste. Agora eu, meu amigo, moverei a rocha. Eita, gente, que reflexão poderosa, não é verdade? Que reflexão forte. Isso faz parte, gente, da nossa caminhada, do nosso processo, porque nós temos que entender isso, nós vamos passar por vários processos. Você que fez o encontro agora, vai haver muitos processos, mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca estará só. E todo o processo que você vai passar é para o seu aperfeiçoamento, é para o seu amadurecimento. Sabe, Jesus, quando ele foi para o deserto, quando ele foi levado ao deserto,
A Bíblia conta que ele foi levado pelo Espírito. Então, toda vez que nós vamos passar por um deserto, nós não vamos sozinhos, porque o Espírito Santo ele vai estar conosco. Amém? E deixa eu falar uma coisa para vocês também. Toda dificuldade gera alegria. Toda dificuldade, ela vai gerar glória. A dificuldade ela é um degrau antes da felicidade. Então, entenda o que você está passando ou o que você vai passar. É para glorificar o nome do Senhor. Continue firme, não desista. Aprenda a descansar e não a parar. Por quê? Porque só é aprovado quem é provado. Então, não se preocupe com as coisas que estão por vir. Continue firme, entenda que o Senhor ele nunca vai te abandonar. E tudo que está acontecendo ou que vai acontecer é porque o Senhor ele tem o melhor para você. Amém, gente? Então, vamos para o nosso último tópico, que é uma mente renovada. E mais uma vez, anota aí o versículo que está lá em Romanos 12. Anota o versículo que está lá em Romanos 12 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, gente? Salomão disse, porque como imagina sua alma, assim ela é. Somos a soma dos nossos pensamentos, e estes são expressos em palavras. O inimigo trabalha através dos pensamentos, porque ele sabe que se a pessoa em sua mente aceitar as ideias que ele planta, pode conquistar facilmente a sua vontade. Geralmente o inimigo começa a nos lançar todo tipo de dardo, e se em nossa mente não aceitarmos e a nossa vontade permanecer firme, não sofreremos qualquer dano. Mas quem cai na cilada do inimigo e os aceita, sentirá como estes se fortalecem e começa a trabalhar dentro desta pessoa para subordinar a sua vontade. Quando isto ocorre, ficamos espiritualmente desprotegidos, passamos a ser como uma cidade sem muros, muito fácil de conquistar. Uma das maneiras que o inimigo usa muitas vezes é através dos meios de comunicação. Você deve preservar a sua mente da contaminação que os meios audiovisuais podem produzir, pois estes podem exercer uma grande influência. O inimigo quer bombardear a sua mente com imagens e palavras até conseguir que elas produzam atos incorretos, de diferentes índole. Isto é, inserindo imagens negativas e de medo. Isso é muito forte. Sabe, Satanás, ele vai tentar, encontrar uma brecha para entrar na nossa vida. É sempre assim, ele tentando. Por isso que eu até listei aqui 3 tipos de brecha que muitas vezes nós nos descuidamos e deixamos para Satanás. E a primeira é televisão. Gente, muito cuidado com o que você está assistindo. Muito cuidado com esses filmes. Muito cuidado com essas novelas, principalmente, Tudo que vai contra a vontade de Deus, você tem que negar, você tem que rejeitar. Talvez você passava tempos e tempo antes, porque você ainda não tinha um encontro com Deus, mas agora que você teve um encontro com Deus, você entende, o que pode e o que não pode. E muitas vezes, quantas e quantas vezes nós fomos enganados assistindo filmes que não eram legais, assistindo novelas. Mas agora, meus amigos, preste muita atenção no que você está assistindo. Se você passa muito tempo assistindo na Netflix, assistindo muito filme, cuidado. Aquilo que não for da vontade de Deus, você rejeita, porque Satanás ele só quer uma brecha, amém? Uma outra brecha que Satanás ele gosta de se aproveitar é a internet. Eita, gente, para quem não sabe usar, para quem luta com algum tipo de pecado relacionado à internet, você tem que ter muito cuidado. Cuidado com essas redes sociais, cuidado com aquilo que você está vendo, porque pode ser uma brecha para Satanás. Amém? Tenha muito cuidado com os horários que você está acessando na internet e com que tipos de site você está vendo. Não dê nenhum tipo de brecha. Se você começar a ver algo que você vê, opa, isso não é da vontade de Deus, Deus não abençoa isso, você tem que parar imediatamente. Você tem que rejeitar, você tem que ligar o seu alerta. Tudo que for brecha para Satanás, você vai romper, você vai acabar. Satanás perdeu, amém? E a última brecha, que muitas vezes nós nos enganamos, nós nos deixamos enganar, que são as músicas seculares. Gente, muito cuidado com as músicas. Se você tinha um hábito de ouvir música, cuidado, porque a música ela é uma liturgia. Eu mesmo, antes de fazer o meu encontro, eu ouvia muitas e muitas músicas, mundana mesmo. Para mim não tinha problema, Não é só uma música. Mas, meus amados irmãos, a quem essa música está adorando? Tome muito cuidado, porque quando você começa a ouvir, você começa a pensar. E se essa letra ela te influencia a fazer algo que não é da vontade de Deus?
Mas deixa eu te falar mais uma coisa. Será que você é obrigado a ouvir esse tipo de música? Será que é o jeito, é a obrigação, você tem que ouvir? Você não é obrigado. Então, muito cuidado com aquilo que você está ouvindo, com que tipo de música está aí na sua playlist. Eu mesmo parei de ouvir músicas seculares. Não tenho nada contra quem ouve, mas eu mesmo decidi, não preciso, isso não vai acrescentar em nada na minha vida, isso não vai me deixar mais forte. E ao invés disso, eu gosto de ouvir hinos, né? Eu coloco uma canção que vai adorar a Deus, eu gosto de adorar o meu Senhor. Nós somos feitos para adorar o Senhor. Então, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre como você vem gastando o tempo e que você reformulasse o seu tempo de qualidade, amém? E para encerrar, gente, cuidado com as suas amizades. Eita, que é forte. Eu gostaria até que você refletisse que tipo de amizade você tinha antes de fazer o encontro. E se essas amizades, ela te influenciava para o bem ou para fazer coisas erradas? E sabe, nós parecemos muito com as nossas amizades. Mas agora, gente, você é amigo de Deus, você conheceu a Deus, você teve um encontro com Ele. E sabe, quando eu fiz o meu encontro, eu tinha ainda algumas amizades que queriam me levar para as coisas erradas, algumas amizades que queriam me influenciar, mas depois que eu conheci Deus, que eu conheci a verdade, que a verdade me libertou e que eu olho para o pecado e digo, eu não quero mais, eu comecei a selecionar o tipo de pessoa que eu queria andar. Por quê? Porque eu queria andar com aqueles que me aproximam de Deus, com aqueles que vão me influenciar na fé. Então, eu quero que você reflita sobre isso, porque as nossas amizades, elas nos influenciam muito a tomarmos as nossas decisões e que nós possamos ser amigos de quem é amigo de Deus. Vamos conhecer mais sobre o Senhor, vamos conhecer mais sobre a palavra, amém? Então, vamos ser amigos, vamos colar naqueles que estão cheios também, para que nós possamos ser cheios também. Amém? Eu não estou dizendo que você não tem que cortar, eu não estou dizendo para você que você tem que cortar as amizades mundanas assim de uma vez, não. Eu estou dizendo para você refletir sobre que tipo de amizade está influenciando as suas decisões. E se as suas amizades estão te influenciando para fazer aquilo que desobedece à vontade do Senhor, então você começa a se afastar. Amém, gente? E que nós possamos alimentar o nosso espírito. Que nós possamos vir para a casa do nosso Pai, que nós possamos orar, que nós possamos ler a Bíblia, que nós possamos adorar ao Senhor. Amém? Preste muita atenção. Aquilo que você alimenta é o que vai vencer. Se você alimentar o seu espírito, você vai ficar forte em espírito. Mas se você alimentar a sua carne ela vai vencer. Então, todo dia é uma batalha, todo dia é um leão, e aquele leão que você alimentar, está aqui o leão do espírito e o leão da carne. Aquele leão que você mais alimentar durante o dia, no final do dia, o que tiver mais alimentado vai vencer. E que nós venhamos a alimentar sempre o nosso espírito, que nós possamos crescer em Deus nessa nova caminhada, nessa nova visão, com a visão de Cristo Jesus, com uma visão renovada logo após o nosso encontro. E ainda tem muitas coisas para que nós possamos experimentar. Por quê? Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E era essa, gente, a aula de hoje, que vocês continuem firmes, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós. Então eu quero orar encerrando essa aula. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu, muitos ensinos, e que nós venhamos a refletir sobre o que o Senhor nos falou, que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Deus, as Tuas palavras, que nós venhamos a ser obedientes a Ti, Deus, que a nossa mente ela venha a ser renovada, Senhor, e desde já nós te agradecemos, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém.